Porém, eu entendi essa noite que era para mim dar um pouco mais de ênfase em um assunto específico que eu falei ontem e acabou ficando só uma pincelada, mas Deus falou para mim dar um pouco mais de ênfase nisso aqui, e eu vou dar um pouco mais de ênfase nesse assunto, e amanhã a gente continua de novo na sequência que nós estamos vindo em adquirindo autoridade em 3 mundos. Até lá a gente vamos conversando, amanhã nós vamos falar da queda, vai ser mais uma aula teórica do que uma instrução, mas a teoria você vai aprender muito, tem gente que não sabe tudo que eu estou ensinando sobre a questão da queda, da governabilidade, do que aconteceu. Amanhã nós vamos falar sobre Deus precisa de um corpo e o diabo precisa de um corpo físico para se mover na Terra. Aí a gente vai trabalhar essa questão. Amanhã vai ser poderoso. Mas hoje eu quero atentar outra questão que eu falei um pouco ontem, mas acabei só passando por cima. Eu vou usar o texto de Efésios 1, verso 15, verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória, qual sua herança nos santos, qual sua suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu só até aqui. Eu quero falar um pouco sobre a revelação. Há um entendimento sobre a revelação que as pessoas acreditam que a revelação é algo assim, né? Você está ali e de repente vem uma coisa e você tem uma visão, você tem alguma coisa assim, um transe, e aí você tem revelação. Mas, na verdade, a revelação é o caminho do ensino de Deus. Nós, homens, nós aprendemos e estudamos a partir do intelecto. Então, nós vamos para a escola, nós aprendemos a nossa língua ou outra língua, nós vamos aprender a partir do conhecimento intelectual. Adão, quando foi feito, a gente precisa sempre olhar para o primeiro homem, para a gente entender qual que é o projeto de Deus, porque esse projeto não foi Deus que derrubou, foi o próprio homem. Então, quando eu entendo o homem antes da queda, eu entendo o que se espera de mim, no mínimo, estar perto de caminhar disso, porque eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. Se você não nasceu de novo, se as coisas desse mundo aí te dominam, você tem que buscar nascer de novo. Vai se batizar nas águas, vai receber batismo no Espírito, vai conhecer a Deus, aprender quem Deus é, e Deus te ensinando quem Ele é, Ele vai estabelecer quem você é. Por quê? O primeiro homem, antes da queda, ele tinha uma imagem e uma semelhança. Amém? Uma imagem e uma semelhança de quem? De Deus. Como Deus era? Eu já expliquei. Jesus é a manifestação plena de quem Deus era. Então, como que o homem deveria se parecer? Com Jesus. Qual é o boneco que o homem tem que se comparar? Jesus. Qual é o intelecto que o homem tem que se comparar? Jesus. Qual a conduta que o homem ou a mulher tem que se comparar? Jesus. Então, quando eu entendo que Jesus é o pilar universal de aprendizado, e eu preciso entender qual é o caminho do ensino de Deus, como Deus nos ensina as coisas. Fala a verdade, quem aqui já tentou entender Deus? Há todo tempo nós estamos tentando entender Deus. A última agora é por que Deus deixou o Lula ganhar. Mas, meu Deus do céu, o povo quer entender tudo. Primeiro que Deus não vota, caramba. Quem vota é o homem. Quem foi votar não foi Deus. Os homens votaram errado, as pessoas estão confusas nos tempos de hoje e votaram, amém. E agora cada um arca com seus votos e nós, como igreja, abençoamos e em qualquer cenário vamos ser
uma porta de avivamento. Mas as pessoas a todo tempo estão tentando entender Deus pelo seu intelecto. Mas a forma que Deus ensina, instrui, não é intelectualmente. Deus não traz entendimento claro, ainda que muita coisa a palavra de Deus deixe muito claro. Para você viver uma vida sobrenatural, você não pode querer ter uma vida intelectual. Estão entendendo? E intelectual não falo que você não pode ler, estudar, aprender, desenvolver. Não é isso, não. Você não estava aqui. Mas eu estou falando que você não pode querer entender tudo o que acontece. Você precisa viver Deus. Deus não se explica. Deus se revela. Quando Adão, antes de cair, estava no jardim, Deus se revelava a ele todos os dias. E a revelação de quem Deus é trazia a Adão como ele deveria de ser e como ele deveria de governar. Hebreus 1:1 vai dizer que em outro tempo Deus falou pelos seus santos e profetas, mas nesse tempo Deus fala pelo seu Filho. Ou seja, nós, antes de Cristo, as pessoas precisavam de um profeta, precisavam de algum entendimento, precisavam de algo para saber quem Deus era. Hoje, tudo que elas precisam é interesse, é querer ser tocado, é querer ser amigo de Deus, é ir a Deus e se encontrar com Ele. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana indaga a Cristo qual seria a casa que ele se revelaria, qual seria o lugar correto para a adoração, qual seria o lugar correto para se adorar a Deus. Lembrando-se que havia 2 templos, havia um templo estrutural feito em Samaria e um templo estrutural feito em Jerusalém. Ambos os templos recebiam sacerdotes, sumos sacerdotes, e diziam que Deus estava ali. Então, os samaritanos batiam no peito com orgulho e diziam: bom, olha, deixa eu te dizer, Deus se revela aqui em Samaria. E os judeus, por outro lado, diziam que Deus se revelava em Jerusalém. E havia uma guerra tão grande, que eles se matavam, literalmente. Um apedrejava o outro. Uma guerra tremenda. Quando Jesus vai falar com a samaritana, ela diz isso. Como pode o senhor, sendo judeu, falar com uma samaritana? Não está certo, não pode. Mas Jesus quebra o protocolo e diz algo para essa mulher: mulher, nem em Samaria, nem em Jerusalém. O Pai vai se revelar aos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que a partir do novo pacto, aqueles que quisessem ter o Filho poderiam ter a revelação. E Paulo vem trazer uma oração para a igreja de Éfeso, dizendo: eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e revelação, para que vocês saibam para que vocês nasceram. Porque toda vez que eu conheço Jesus, eu conheço mais sobre mim do que sobre ele. Isso é demais. Ele é a imagem e semelhança. Deus não se explica, Deus se revela. Adão, todo dia, ele não comia de um conhecimento intelectual. Ele provava de quem Deus era. A chave para uma vida de revelação está na intimidade com o Espírito Santo. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem revelação clara das coisas, principalmente de quem você é. Se eu perguntasse aqui no grupo hoje, qual a maior dúvida de vocês? Unanimemente, a dúvida não seria o que Deus vai fazer, ou isso ou aquilo, mas seria o que Deus quer de mim. Sim ou não? O que Deus espera de mim? Eu lido com pessoas há mais de 10 anos e eu estou ouvindo isso todo santo dia. Eu não sei para que eu nasci, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei o que Deus me pôs na terra. Eu me sinto que eu estou sobrevivendo na terra. E, de fato, uma vida sem a revelação de quem Deus é uma vida de sobrevivência, não de vida com abundância. Sobreviver é reagir às circunstâncias. Então, as coisas acontecem e você reage. Agora, vida com abundância é uma vida transbordante que flui vida de dentro de você para fora.
Jesus diz, eu tenho vida e vida com abundância. Ou seja, ele não estava dizendo, eu vim aqui para melhorar a vida de vocês, eu não vim na Terra para que vocês tenham uma alegria momentânea, eu vim na Terra para dar vida e vida com abundância. Por que eu digo isso? As pessoas que estão só querendo procriar, querem sexo, prazeres, tudo que envolve prazer, elas acabam dando voltas e voltas e terminam no mesmo lugar. Elas usam drogas por prazer, elas bebem por prazer, elas dormem com homem ou com mulher, ou vice-versa, ou com cachorro, com pato. Já tem busca pelo prazer até com árvore. Foi que eu vi num país aí, uma mulher casada com a árvore. Aí eu disse que a anomalia humana é um negócio louco. Por quê? Quando se acontece isso? Quando a pessoa perde a revelação de Deus. Romanos diz que Deus se revela através das coisas criadas. E isso é indesculpável, que as pessoas olhem para tudo que está criado e digam que Deus não existe. Agora, quando as pessoas, mesmo sabendo que Deus existe, se entregam aos seus prazeres e não querem conhecer Ele, então Ele as entrega às suas próprias paixões infames e os permite viver uma vida devassa. Você vê uma pessoa longe de Jesus, dá só dó, cara. Porque o ser humano chega no estado de deplorável. Coisas impensáveis. Sexo com criança, sexo com cachorro. Coisas assim que a gente se pergunta, né? Deus, por que isso acontece? Por causa da longura que o homem anda de Deus. Deus criou o homem para andar pertinho dele. Deus te criou para andar pertinho dele. Quer saber qual é o teu propósito? Quer saber por que você nasceu? Você precisa ir para quem te criou, ele sabe. Quando você vai a Jesus e conhece ele, então ele se revela a você. E quando ele se revela a você, ele te revela quem você é. Então você entende quem você é. E você é filho de Deus. Isso é unânime. Você é chamado para ser a imagem e semelhança dele. Você é chamado para ser uma carta viva enviada por ele. Você é chamado para fazer obras iguais a dele. E ele disse, vocês farão obras maiores que as minhas. Você foi chamado para curar os enfermos, expulsar os demônios. Isso aqui é um chamado universal para todo mundo que se diz igreja. Mas há coisas mais profundas. Existem dons, 5 ministérios, existem outras questões, mas nenhuma delas pode ser mais importante do que a revelação. Porque você quer entender o porquê você nasceu, sem entender quem te criou. Quando eu conheço quem Deus é, Deus reconhece quem eu sou e eu tenho a revelação do que se espera. Pedro, numa certa feita, Jesus faz uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Então, alguns dizem, bom, estão dizendo que o Senhor é Elias. O Senhor é a reencarnação de Elias. Outros dizem que o Senhor é o Messias. Outros que o Senhor é um charlatão. Outros que... E aí ele diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Olha a pergunta. Jesus olha para os apóstolos e diz, o que vocês dizem que eu sou? Aí, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Quando Pedro reconhece Jesus, sabe o que acontece? Jesus reconhece Pedro. Ele diz, e tu és Simão Barjona. Porém, sobre essa rocha eu firmarei minha igreja. Uau, cara! Quando Pedro reconhece Cristo, Cristo reconhece o ministério de Pedro, diz, Pedro, você é Pedro. Ele diz, Simão é Pedro. Ele chama Simão Barjona, tu és Pedro. Ele chama ele pelo nome e pelo nome espiritual. Ele diz, Pedro significa lasca de uma grande rocha. Quando Pedro reconhece que ele é a rocha inabalável, Jesus diz, e você é uma lasca dessa rocha. E ele diz assim, sendo essa lasca de uma grande rocha, eu firmarei minha igreja sobre isso, sobre a revelação de que eu sou Cristo. E pessoas como você, Pedro, vão fundar minha igreja. Pedro foi o fundador da igreja, gostando ou não. Ele foi o primeiro pai apostólico da igreja. Ele e João.
Isso é muito interessante, porque quando Pedro reconhece quem Jesus é, ele reconhece quem ele é, porque quando eu reconheço quem Cristo é, eu vou reconhecer mais sobre mim do que sobre Deus. Agora, nós hoje buscamos desenfreadamente, comprando curso, buscando vídeos no YouTube, ainda mais no momento tecnológico que vivemos e nas acesso às informações rápidas, nós temos a falsa impressão de que sabemos das coisas porque temos muita informação. Mas ter a informação de um pé de pêssego e subir em um é bem diferente. Ter a informação do que o pêssego é e morder um pêssego é bem diferente. Esse é o problema. Nós temos muita informação sobre Jesus, muitas doutrinas sobre Jesus, mas poucas pessoas estão provando de Jesus e vendo o que Jesus está fazendo. E nós precisamos voltar para o secreto, voltar para aquele lugar de intimidade, aonde você não sabe muito bem nem o que pedir. Sabe aquele lugar de oração que você não sabe orar direito, mas você fica ali e você sente Deus? Eu amo conversar com a Eliana. A Eliana, ela, para mim, eu não sei quanto tempo ela é convertida, mas eu sei que ela era bem convencida. E para mim, faz pouco tempo que ela se converteu. Porque 5 meses só, eu acho. Tem umas pessoas que vão à igreja e elas são convencidas que Jesus é Deus, elas são convencidas que a igreja tem uma conduta moral legal e elas são convencidas que viver em família é muito bom. E isso é uma verdade. A igreja ela carrega uma conduta moral muito boa, ela carrega uma cultura familiar muito boa. Então, existem as pessoas que vão para a igreja também pensando que a igreja é uma ONG, uma assistência social, e ali você vai encontrar amparo e vai poder ajudar as pessoas. E, de fato, isso também é uma meia-verdade da igreja. Mas isso não é tudo. Na verdade, o evangelho não é isso. Jesus não veio e falou, vai fazer boas obras, no sentido, vai dar cesta básica para os outros. Não, não. Tudo isso faz parte. Mas o centro do que é uma igreja, o cerne do que é ser igreja, é ser alguém que revela aos filhos o coração do Pai e reconecta o coração dos pais aos filhos. A igreja é um portal de revelação de quem Cristo é. As pessoas precisam entender que ser igreja é ser amigo de Jesus. Você pode dar cesta básica a tua vida inteira para ter um alívio moral dentro de si, mas nunca conhecer Jesus. Você pode ir para a igreja, estar em comunidade, estar junto com os outros, mas nunca ter conhecido Jesus. Você, na verdade, pode fazer muitas coisas no nome de Jesus sem conhecê-lo. E isso é informação intelectual. Para mim, eu chamo de lixo intelectual. Porque o evangelho é um convite a provar de quem Jesus é. E sabe o que é doido? O convencido acha que conhece Jesus. Mas eu quero te convencer que não. Que só conhece Jesus. Sabe quando eu sei que a pessoa conhece Jesus? Quando ele fala assim, cara, Jesus me falou uma coisa, eu não entendi nada. É muito grande para mim. Não, Jesus me disse uma coisa que é impossível. Aí eu falo, esse está conhecendo Jesus. Porque Jesus é tão grande, tão poderoso, tão cheio de glória, que quando ele se revela a nós, você tem que crer demais no que ele é para caminhar naquilo que ele te pede. É ou não é? Você tem que ter a revelação de quem ele é, cara, porque senão você não vai, você desiste. Mas quando você entende que ele se revelou a você, você conhece, fala, poxa, é Deus, então eu irei. Ontem ele falou que não existe a morte, que é isso aí, ó. A morte não existe, a morte é uma coisa criada para dar uma segunda chance. Mas, de fato, a morte corporal existe. É a morte do físico, mas a morte espiritual ela não existe. Por quê ela não existe? O cara que morre segue seu juízo, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não morre. Ou é condenado ou é livre, vai estar vivo. A minha pergunta é onde você vai estar, condenado ou vivo? Eu vou estar vivo, irmão. Porque eu não sofro o dano da segunda morte. Eu ressuscitei. E sabe o que eu fico feliz? É isso. Por que eu falei da Eliana? Não conheço a família, mas creio que também não seja diferente. São pessoas que estão conhecendo Jesus agora,
de uma nova forma, de um novo ângulo. É que a Helena vem, às vezes, e ela me fala umas coisas, Deus falou comigo, tal, tal, tal. E eu fico rindo em casa, porque a Helena não tem faculdade, não tem teologia, não tem nada disso. Mas ela quer conhecer todo dia mais sobre ele. Aí ela, pastor, é normal eu sentir umas coisas assim? Deus falou para mim falar uma coisa para uma pessoa, e aí eu vou falar com ele, ele me fala umas coisas, e aí às vezes ela fala, Deus me falou isso, você poderia me ajudar a entender melhor isso aqui? Eu amo as pessoas que estão comendo de quem Jesus é. Porque eu conheço um monte de gente que está há 40 anos na igreja, que tudo que eles têm para falar é o que alguém disse. Eles vão dizer, Lutero disse isso, Spurgeon disse isso. Antes da fala deles, eles vão puxar algum teólogo. Calvino disse isso. E se você nem sabe quem são essas pessoas que eu estou falando, eu estou até feliz. Porque as pessoas precisam puxar a fala de alguém que provou de algo para falar. Não. Jesus quer que você conheça ele. E olha o que o texto está dizendo. Pelo pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado. Uau, 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 isso aqui é demais. Isso aqui é demais, sabe por quê? Não está falando iluminando os olhos do teu intelecto, está falando iluminando os olhos do teu coração. Sabe aquela coisa que você faz, você só sente que tem que ir? Você não entende, você não compreende, mas você vai. E aí, você vai e aí alguém vai dizer, você está louco de fazer isso. Outra pessoa vai falar, acho que você está... Não. Até alguns crentes vão falar, não, isso não foi Deus que falou, não, mas você tem certeza no teu coração que houve luz, que houve iluminação. Olha que lindo isso, Taylor. A luz não é no intelecto. Aqui, do chamamento, é do coração. Sabe aquele negócio que é mais forte do que você pensa? Sabe, dona Rosa, aquilo que é mais forte do que você pensa? Você não controla. Você até queria controlar, mas algo queimou no teu coração, é uma chama que não te deixa em paz. Você fala, não vou fazer, não vou, e de repente você está lá fazendo. Por quê? Porque foi iluminado o teu coração. O teu coração aqui, é por isso que eu estou falando, Deus não se entende antes de se provar. Aí você sabe, teu coração arde, você sabe que é aquilo, você vai, e de repente ele se revela. E de repente aqueles que te chamavam de louco querem aprender com você qual o caminho. Daqui a pouco, 9 horas, eu vou sentar com uma equipe pastoral de uma igreja aqui. Vocês não têm noção tanto que esse povo já falou mal de mim. E sabe o que eu fazia? Nada. Porque eu tive a revelação, não eles. E eu segui o que meu coração foi inflamado. Para um dia poder alimentá-los. E agora eles... Pastor, eu queria ter um tempo com você. Eu queria ouvir o que Deus está falando a você para Poços. Eu queria saber, aprender mais com você. E eu queria levar meu time pastoral para sentar na mesa e te ouvir. Aí eu, meu Deus, esse povo quer me ouvir do quê, Jesus? E Jesus, é porque eles querem entender o que você está vivendo. E você vai explicar para eles que não se entende, não se explica. Porque a intimidade traz a revelação de quem Jesus é e de quem você é. Muito do que eu faço como pastor de igreja, eu não sei por que estou fazendo. Não tem uma revelação aqui, ó. Eu estou fazendo isso porque 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6. Não. As pessoas me perguntam, pastor, por quê? Porque Deus me disse. O Leandrão quer morrer. Agora não. O Leandrão agora está no meu time, mas no começo, o Leandro intelectual, o cara dos números, ele é secretário da igreja. Meu Deus, Leandro, faz isso. Por quê, pastor? Mas não dá. Vai descapitalizar a igreja. Faz isso, Leandro. Aí ele, meu Deus do céu. Aí ele faz, aí dá certo. Mas como é que você sabe? Não sei, eu senti, cara. Eu fui a Jesus e ele me disse, é isso. Nós temos nossa igreja, ela tem vários costumes financeiros, como igreja mesmo, o caixa da igreja. Toda a arrecadação da igreja, nós temos o costume de tirar o dízimo e mandar para cima. A igreja, como um corpo, dizima. Então, você que dizima na igreja, o teu dízimo ainda sobe mais uma vez. Porque o dízimo da igreja vai para cima de novo. Então, é como se você dizimasse 2 vezes.
Olha que interessante isso, mas isso é outra conversa. A igreja primicia, a igreja tira 7% de oferta, que é retirado do caixa dela, então ela libera essa oferta para algum lugar que o Senhor nos destina, porque a oferta é livre, então ou faz para cima ou para baixo, para o lado, e a igreja também tira a tzedakah, que é a esmola. Toda arrecadação de moeda da igreja hoje, ela é retirada à parte para comprar cesta básica, leite, qualquer necessidade que houver, nós usamos essas moedas para esmola. E se alguém precisar de algo a mais, a igreja também não tem problema em se reunir e abençoar aquela família. Mas ontem, todo dia primeiro, a gente pega esse dinheiro e nós vamos orar para o que fazer com o dinheiro da oferta. Então, por exemplo, você entender, mês retrasado, Deus mandou a gente fazer a oferta tudo para o meu pastor, para o meu apóstolo. Fizemos, destravou algo na igreja. Fizemos mês passado para um dos pastores da nossa igreja. Deus nos direcionou. Agora, esse mês foi muito engraçado e tem a ver com o que eu estou ensinando vocês. Eu não tinha uma palavra. Eu fui a Deus e não conseguia receber uma luz clara de o que fazer com esse dinheiro. E eu vou te dar uma chave agora, simples. Quando você for a Jesus, não vá com um ídolo no seu coração. Lembra que quem precisa ser iluminado é o coração? Lembra? Jeremias escreve, virão a mim, Deus dizendo, virão a mim e eu falarei segundo o ídolo do seu coração. Quando eu vou a Deus com uma resposta pronta, eu vou ouvir o que eu quero e vou dizer que Deus falou. E não foi Deus, foi o ídolo do meu coração. Quando você for buscar uma resposta de Jesus, por mais simples que for, vá para ouvir o sim, o não, o talvez. O problema é que nós, às vezes, queremos tanto algo que a gente vai a Deus e Deus, Senhor, me dá. Claro que dou, mas não é Deus falando. Ontem eu estava observando uma coisa, a Nayara fala não para a Isabela, 5 minutos. Alguém que tem filho pequeno dentro de casa sabe o que eu estou te falando. É um não a cada 5 segundos. Por quê? Porque o filho acha que sabe. Se a tua conversa com Deus, você ouve tudo sim, desconfia que é com Deus que você está falando. A probabilidade de você estar falando com o diabo é muito grande. Porque o coração é enganoso. E para ele fluir, ele precisa de uma revelação que muitas das vezes, 90% delas, vai confrontar as nossas verdades. Ontem, eu falei para a Nayara, amor, eu não consigo saber, nós temos um valor alto, nós separamos de oferta, e eu preciso saber o que eu vou fazer, mas eu não estou conseguindo saber, e eu preciso liberar essa oferta hoje. Ela virou e falou assim, amor, eu sei para quem que é. Deus falou comigo. Eu falei, o que é? Para o pastor Bruno do Bola de Neve. Faz essa oferta e tal. E aí eu entendi que era uma oferta de expansão, só que eu acho lindo isso. A Nayara falou assim, por quê? Porque ele precisa de uma resposta e Deus dará essa resposta a ele. Cara, eu fiz a oferta. E ele me falou, desde o dia 27, eu atrasei um valor de uma conta, não estava conseguindo pagar. Mas hoje isso aqui veio como resposta. E aí eu vi a nossa igreja se tornando resposta para um pastor da cidade, podendo abençoar a cidade, podendo liberar sobre a cidade. E a pessoa recebendo recebendo essa oferta como resposta do que Deus tinha falado. Agora entende que a Nayara falou que sentiu no coração e era o que Deus estava querendo. Se eu questiono, mas o pastor Bruno, mas eu não sei, eu perderia a revelação. Deus quer revelar as ações e você corresponder a elas. Quando isso acontecer, você vai entender o teu chamado. O teu chamado é para obedecer às loucuras de Deus, que é mais sábio que todos os homens. Você precisa entender que não vai ser pelo intelecto que você vai entender, mas será pelo teu sentimento, onde Deus vai te impulsionar a algo e você vai, na maioria das vezes, sem entender o que está acontecendo. Mas no caminho, ele se revela. Deus não se explica, Deus se revela. O povo não entendeu porque o mar estava fechado e porque Faraó estava liberto. Mas Deus se revelou e o mar se abriu. Sadraque, Mesaque e Abednego não entendeu porque a fornalha aquecida 7 vezes mais estava preparada para eles. E mesmo assim, eles, sem entender, continuaram com seu posicionamento.
e o que aconteceu foi que o fogo não queimou eles, queimou só as amarras deles, os inimigos deles, e eles dançaram com Deus no meio do fogo. Nem tudo você vai entender, nem vai entender por que Deus permite algumas coisas. Assim como Jó não entendeu. Ele tentou entender. Mas no final, ele disse, quando ele olhou nos olhos de Jesus, a Bíblia diz que quando Deus se revela e fala com Jó, Jó fala, falei de coisa que eu não sabia. Coisa poderosa demais para mim. Quando você entende quem Deus é, você entende quem você é. E você vai viver porção dobrada. Vá a Deus, conheça-o e prossigam em conhecer. Que Deus os abençoe. Eu tenho uma reunião agora. Um ótimo dia. E que Jesus seja a luz que te traga revelação ao coração. Siga a voz do Espírito e viva o sobrenatural. Deus os abençoe. Amém.